Olá, eu sou o professor Luiz, eu sou coach financeiro e esse é o nosso curso de educação financeira, na nossa sexta aula, onde eu vou te falar as armadilhas da riqueza. São armadilhas que vão dificultar a sua prosperidade financeira. E é de grande importância falar para que você não cometa erros nessa busca da prosperidade. A primeira armadilha é a seguinte: guardar dinheiro para dias difíceis. Nossa, isso daí eu escuto direto essas coisas. Eu vou ter uma reserva de emergência. O nosso cérebro funciona da seguinte forma: se eu estou guardando dinheiro para os dias difíceis, é porque eu estou me preparando para os dias difíceis. E se eu estou me preparando para os dias difíceis, significa que eu estou atraindo esses dias difíceis. Se você tiver o interesse em ficar rico e guardar dinheiro para que um dia esses dias difíceis, quando eles chegarem, você ter dinheiro, pode ter certeza que os dias difíceis vão chegar. Eu vou guardar dinheiro porque pode furar o pneu do carro e eu preciso trocar o pneu. Pode ter certeza que o pneu de carro vai furar. Então você precisa entender que você não tem que guardar dinheiro para esperar os dias difíceis. Você tem que guardar dinheiro para aumentar ativo, para prosperar, para criar mais ativos de forma tal que aumente a sua riqueza, aumentar o seu patrimônio. E não ficar guardando dinheiro para reserva de emergência. Se você guardar para reserva de emergência, pode esperar que essa emergência vai chegar. Tá? Então, tire isso da sua cabeça. Comece a trabalhar em forma de guardar dinheiro para prosperar, para adquirir ativo, para fazer o dinheiro ganhar dinheiro, mais dinheiro para você. E não guardar dinheiro para quando chegar dias difíceis. Se você guardar, esses dias difíceis vão chegar e você vai ter que gastar esse dinheiro com isso. Além do mais, era para isso que você estava guardando na sua ideia, né? Então tire isso da cabeça. Coloque dinheiro que você conseguir poupar, faça investimento para aumentar patrimônio. O segundo é ficar rico pelo sentimento errado. Lembra que eu falei que o sentimento vem antes da realização? Se você tem a intenção de chegar a uma prosperidade financeira com o sentimento errado, você vai para o caminho inverso. Vou dar um exemplo. Eu quero ficar rico porque eu passei muita necessidade quando eu era mais novo e não quero passar novamente. Se você passou muita necessidade, você pensa muito nisso, o seu cérebro vai atrair para você mais necessidades. Então você tem que tomar a decisão de ficar rico pelo sentimento correto e não pelo sentimento errado. Eu não quero que os meus filhos passem por aquilo que eu passei. São frases de crenças limitantes que os nossos pais falaram, e se você continuar falando, o que vai acontecer? O seu cérebro vai entender que você não quer passar por dias difíceis, mas você está pensando tanto nesses dias difíceis, você tem tanto medo dele, que você vai atrair isso novamente. A palavra reclamar, de novo, clamar, pedir. Então, quando eu estou reclamando de alguma coisa, quando eu estou processando e praticando no meu cérebro a reclamação, eu estou pedindo novamente aquilo. Então, eu quero ficar rico para não ter mais problema de ter falta de dinheiro. Então, quando você fala ter falta de dinheiro, você está reclamando por não ter dinheiro. Quando você está reclamando por não ter dinheiro, você está clamando novamente em não ter dinheiro. Pensa direitinho no que eu falei, o sentimento vem antes da realização. Então, primeiro eu tenho que ter pensamentos bons, pensamentos de prosperidade, para que eu possa, nesse pensamento, produzir hormônios de felicidade. Com isso eu vou tomar decisões corretas e vou na direção correta. Lembra que a velocidade não é tão importante, o importante é a direção. A direção que você tem que ir é de prosperidade financeira. Então, ficar rico pelo sentimento errado não vai levar você a essa prosperidade. Eu quero ficar rico porque eu quero ajudar outras pessoas. Ok, aí você está com o pensamento correto. O seu cérebro tem o interesse em ajudar outras pessoas. Eu quero ficar rico para gerar emprego para outras pessoas. Aí você está indo na direção certa. O seu cérebro está pensando em riqueza para você gerar emprego ou ajudar outras pessoas. Agora, porque você já passou fome, porque a sua família já passou necessidade, se você continuar com esses pensamentos, com esses sentimentos vão aflorar e o seu cérebro vai te direcionar para eles novamente. Então, ficar rico pelo sentimento errado não vai te ajudar a levar para a prosperidade financeira. Tenha sentimentos corretos, sentimentos legais, sentimentos bons que vão te levar a um caminho correto. 3. Confundir pessoa física com pessoa jurídica. Você precisa entender, se você for empreendedor, se você tiver empresa, que a prosperidade da sua empresa é diferente da sua prosperidade. Então a prosperidade pessoal depende mais de você, de modelo mental, de atitude,
das coisas que nós já aprendemos até agora. Agora, a sua empresa, ela é diferente. A sua empresa requer outros fatores, fatores externos, como política, como governo, como mudança de impostos, uma série de coisas que você precisa ter um planejamento mais detalhado para isso daí. Não é o foco da nossa aula. Mas o que você precisa entender é que às vezes a sua empresa pode passar até por dificuldade. Pessoa física é diferente da jurídica. Você, pessoa física, precisa ter todos esses ensinamentos que eu já passei para que você tenha o seu direcionamento. Não confunda pessoa física com pessoa jurídica, para aquelas pessoas que têm empresa. Quarto, achar que não tem mais nada para aprender. Ah, eu fiz o curso Professor Luiz, agora eu sei tudo de educação financeira, e aí você vai ver que tem muito mais coisas para aprender. Você precisa entender que esse curso é um curso que está abrindo a sua mente para você ter mudança de mentalidade. Mas existem vários pormenores em cada fala que eu disse aqui. E aí você precisa então ir em busca desse conhecimento, ir em busca de mais informação, conhecer um pouco mais sobre mercado financeiro, conhecer um pouco mais sobre orçamento familiar, conhecer um pouco mais sobre mudança de modelo mental. Essas coisas você passando no processo de coach financeiro, você vai passar por tudo isso daí. Então você precisa entender que você tem que aprender muito mais do que você aprendeu até agora. O que você aprendeu até agora praticamente é muito pouco para você prosperar. Apesar que o que você aprendeu até agora nesse curso vai te ajudar muito se você seguir rigorosamente cada item que eu te passei. Mas você precisa entender que tem muito mais coisas para aprender ainda. Só sei que nada sei, essa é a ideia. Então você precisa procurar outras fontes, outros cursos, outros livros, aprender mais sobre educação financeira, e sobre coach financeiro e sobre mercado financeiro. 5. Parar no meio da jornada do enriquecimento. Então você está começando, você está numa fase de conforto, você está pegando e colocando as coisas que você está aprendendo nesse curso, está colocando em prática. Isso vai criar para você um desconforto, porque você vai ter que fazer coisas que antes você não fazia. Você vai ter que ter comportamentos que antes você não tinha. E aí você vai ter que ajustar uma série de coisas. E aí vem aquele ditado que tem comprovação científica na neurociência. Para as coisas melhorarem, antes ela tem que piorar. Então você está na sua caixinha, está no seu conforto. Você começa então a ter que mudar o seu comportamento, começa a ter que fazer coisas que antes você não fazia, começa a ter que adequar o seu orçamento a viver em gastos mensais em torno de 60% do seu salário, ter o comportamento da gratidão. Então tudo isso daí vai causar no seu cérebro desconforto. E quando causa no seu cérebro desconforto, que você começou a se esforçar um pouco mais, que as coisas começaram a não ficar tão legais como você pensava, são esses momentos que vão fazer as pessoas desistirem. E é a hora que você precisa ter mais força para que você não pare nessa jornada. Eu torço muito por vocês, mas depende exclusivamente de vocês caminhar essa jornada e ir na direção correta. Então, se porventura aparecer qualquer empecilho no meio do caminho, você precisa superar isso daí e entender que existe um caminho para você prosseguir, que existe um caminho que você tem que continuar sempre até chegar à sonhada tranquilidade financeira, até chegar onde você gostaria, fazendo todas aquelas coisas que nós já falamos em aulas anteriores. 6. Correr atrás do próprio rabo. O que é isso? É pessoas que começam a aplicar o que eu ensinei e daqui a pouco ela entra numa dívida. Aí ela fala, não, agora eu vou pegar como é que resolve a dívida, eu vou resolver a dívida, e depois ela resolve a dívida e começa novamente a ter uma prosperidade, daqui a pouco ela se enrola totalmente porque teve compras compulsivas. Aí daqui a pouco ela volta de novo, e aí ela passa por dificuldade, ela fala, não, agora eu vou tomar o rumo novamente, vou pegar a aula do professor Luiz e vou seguir aquilo que ele falou, aí ele começa a melhorar, daqui a pouco por algum descuido ele desvia do seu caminho e volta de novo ao que era antes. Então ele fica praticamente correndo atrás do próprio rabo. E aí nunca que ele cresce, nunca que ele vai na direção correta. Então, defina onde você quer chegar, escolha esse local, aprenda esse caminho e vá nesse caminho. Não precisa ir rápido, você precisa apenas ir na direção correta. Agora, se você for e voltar, depois você tem que ir, depois você voltar, ficar correndo atrás do próprio rabo, significa que você está tendo
sabotadores da sua mente que está te atrapalhando. E você precisa superar isso daí. Esse é outro problema. O que você tem que fazer então de uma forma resumida das coisas que nós já aprendemos até agora? Viver dentro das suas possibilidades, distribuir a sua renda em percentuais que eu dei como proposta, construir ativos que vão gerar riqueza para você, vão produzir dividendos, vão produzir rendas maiores do que aquela que você recebe onde você trabalha. E aí quando você resolver todas essas coisas, quando você resolver todos esses passos, aí sim você pode então começar a gastar com passivo. Mas esse gastar com passivo é depois que você chegou na prosperidade. É quando você chega naquela fase da abundância. Ah, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu fiz corretamente conforme o professor Luiz falou, e agora eu tenho um percentual da minha renda que eu não sei o que fazer. Aí sim, aí você pode entrar em gastar em passivo. Esse é o mantra dos permanentemente ricos. São pessoas que eles só começam a gastar em passivos quando eles chegam aonde eles querem chegar dentro dessa caminhada de prosperidade financeira. Então não comece a gastar agora com passivo, comprar carro todo ano financiado. Pensa lá do parecer rico, ser rico, das atitudes, dos exercícios do enriquecimento. Comece a praticar aquilo dali, fazer orçamento doméstico. E depois que você estiver bem estruturado financeiramente, quando você estiver já na proporção de ter um percentual para abundância, aí sim você pode gastar com alguns passivos, desde que o seu caminho já está traçado, já está direcionado. Então, eu passei para vocês agora nessa aula 6 armadilhas que vocês precisam evitar para que você siga o seu caminho corretamente. Primeiro, guardar dinheiro para dias difíceis. Ah, eu vou guardar esse dinheirinho aqui porque se as coisas piorarem eu tenho um dinheirinho guardado. Se você guardar, as coisas vão piorar. Pode ter certeza disso. 2, ficar rico pelo sentimento errado. O sentimento vem antes da realização. Se você tem sentimento errado, esse sentimento errado vão aflorar. Tenha sentimentos corretos. Ah, eu quero ser rico para curtir mais a vida porque eu mereço. Esse é o sentimento correto. Agora, porque você já passou fome, porque você já passou dificuldade, porque... Não, se você pensar dessa forma, essas coisas vão aflorar novamente na sua vida. Confundir pessoa física com pessoa jurídica. Misturar para aqueles que são empreendedores o sucesso da sua empresa com o sucesso pessoal. O que nós aprendemos aqui é pessoa física. Depende exclusivamente de você, das suas atitudes, dos seus atos e dos seus pensamentos. 4. Achar que não tem muito a aprender. Você aprendeu um pouquinho. Hoje você sabe mais do que você sabia ontem. Mas amanhã você pode aprender muito mais. Tem muitas outras coisas que você precisa aprender para ir aperfeiçoando, para ir melhorando esse seu conhecimento e as suas atitudes. 5. Parar no meio da jornada. Então você já passou por isso tudo, fez esse curso, começou a fazer as coisas que eu lhe ensinei e depois começa a ter alguma dificuldade. E aí quando essas dificuldades significa que você precisa passar por essa dificuldade para as coisas melhorarem, e é nesse momento que muitas pessoas desistem. E aí você tem que ter na mente uma seguinte pergunta: o que faz você prosseguir quando muitas outras pessoas iriam parar naquele momento? O que tem lá adiante que é muito mais forte, que faz você levantar e prosseguir? Você precisa ter essa força dentro de você. E 6 é parar de correr atrás do próprio rabo. É ficar numa vida de vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Define onde você quer chegar. Aprenda o direcionamento e siga esse direcionamento. É isso que você tem que fazer. Não tenha que ficar indo e voltando, porque no meio do caminho você começa a ter alguns deslizes. Seja firme nas coisas que você está fazendo e bote na sua mente que aquele caminho é aquele local onde você quer chegar. Bom, essas são as armadilhas. Eu espero que você compreenda bastante isso daí e que não cometa esses erros, porque essas coisas podem te atrapalhar com relação a todas as outras coisas que eu te ensinei. A gente finaliza essa aula aqui agora. Então a gente aprendeu as armadilhas. Não entre nessas armadilhas, não caia nessas armadilhas e comece então a pensar coisas boas para criar hormônios de felicidade, para tomar decisões corretas. Defina o seu objetivo e siga na direção. E até a próxima aula. O melhor ainda está por vir.